bom direito é justo. Não houve o bom direito no caso dessa mãe. E olha que situação triste. Aquilo que já era uma tragédia foi piorado em função de não se observar o direito, em função de não se buscar justiça, de se buscar vingança. Justiça não é vingança. A vingança termina assim, ó, com esse caso. Oi pessoal, tudo bom? Prazer em revê-los aqui. Quero agradecer muito a audiência, principalmente lá no perfil no Instagram, né? O debate está chegando de uma forma muito bacana, pessoal com vários posicionamentos, tendências, correntes ideológicas, políticas distintas, mas nós estamos focando no direito e isso está muito bacana. Pessoal, eu quero falar sobre o caso que aconteceu na Austrália, de uma injustiça enorme cometida contra uma mãe que perdeu 4 filhos para enfermidades e foi acusada de ser assassina deles e ficou presa durante 20 anos. Kathleen Folbig, ela foi presa em 2003. Nunca houve nenhuma evidência física de que foi a mãe quem causou as mortes das crianças. Essas novas evidências anularam a decisão, ela foi libertada e perdoada. É um absurdo e aconteceu na Austrália, um país desenvolvido, porque não se observou o princípio do direito penal que jamais pode ser mitigado, jamais pode ser violado, jamais pode ser confrontado, jamais pode ser banido. O princípio indúbio pro réu. Na dúvida, decide-se em favor do acusado. Diante de dezenas de interpretações, centenas de milhares de formas de pensar como um fato aconteceu, porque cada pessoa é uma cabeça, cada pessoa imagina uma coisa, a versão que for mais benéfica ao acusado deve prevalecer. Isso é um princípio, tá acima de qualquer lei, isso é algo que vem da evolução de milhares e milhares de anos do direito, pessoal. E não foi observada na Austrália. Então aconteceu o seguinte, essa mãe, eu vou dizer o nome dela aqui para vocês poderem pesquisar depois. Kathleen Folbig. Ela foi condenada porque o que aconteceu é o seguinte, ao longo de uma década ela teve 4 filhos. Os 4 morreram antes de completar 2 anos de idade. E aí o que aconteceu? Aquelas coisas que acontecem em sociedades em geral subdesenvolvidas, mas aconteceu na Austrália. Simplesmente começam a surgir rumores, o senso comum, como pode 4 filhos morrerem, é muita coincidência, isso não existe. E aí, o promotor ela foi denunciada, e no dia do júri, o promotor usou a expressão seguinte: 4 crianças morrerem antes dos 2 anos de idade de doença na mesma família tem a mesma probabilidade de um porco voar. Olha que loucura, olha que absurdo. E os jurados embarcaram. O ser humano parece que ele tem essa... Não sou psicólogo, não sou sociólogo, não sou antropólogo. Mas como cidadão, com 53 anos de idade, com alguma experiência de vida, percebo que o ser humano ele tem aquele desejo de achar um culpado para os fatos tristes da vida, as fatalidades da existência humana. Parece que sempre querem buscar um culpado, alguém para expiar a culpa pelas tragédias da existência humana. Então essa mãe que perdeu 4 filhos foi condenada a morar numa jaula e ficou lá 20 anos, numa cadeia, numa cela. A defesa combativa, porque a advocacia criminal não é para covarde, a advocacia criminal é para quem acredita no direito, nos princípios do direito, da ciência jurídica, sem os quais a humanidade não vai evoluir, a humanidade não vai conseguir dar um salto de qualidade de vida, um salto de soluções e paradigmas para a vida em sociedade sem o direito e sem os princípios do direito. A defesa combativa, agora, recentemente, a ciência, com evoluções de pesquisa científica, conseguiu trazer fatos novos que a defesa levou e, levada ao conhecimento do Poder Judiciário, realmente foi constatado que existe uma dúvida mais do que razoável de que realmente essas crianças podem ter partido, podem ter morrido por uma causa natural. E aí ela foi solta. Imagina uma mãe perder 4 filhos para doenças e depois ser acusada de assassina. Sorte dela que não foi aqui no Brasil, lá no litoral de São Paulo, né? Fabiane
Fabiane morreu na manhã desta segunda-feira após sofrer traumatismo craniano. A família diz que toda a confusão começou quando um perfil em uma rede social publicou o retrato falado de uma mulher que sequestrava crianças para realizar rituais de magia negra aqui em Guarujá. Fabiane, então, teria sido confundida com esta suposta criminosa e foi agredida. Onde pegaram aquela mãe que saiu para ir à padaria, alguém confundiu com o post de uma fake news, que é uma das coisas mais repugnantes que existem hoje na sociedade, na minha opinião, é fake news. Quem pratica fake news, para mim, é pior que assaltante de banco. O assaltante de banco, ele vai lá com um fuzil trocar tiro e pode morrer. O cara que fica covardemente produzindo fake news, espalhando, que leva à morte de uma mãe inocente, esse aí para mim é o pior de todos. É o criminoso mais lesivo, mais danoso que existe hoje, é o cara que produz e espalha fake news. Essa é a minha opinião, deixa ela aqui, expressa para todos, tá? E, bem, essa mãe estava na Austrália, não foi linchada na rua, mas passou por muita coisa, né? Uma mãe ser acusada, sair em todos os jornais, todas as mídias, como o monstro assassino de 4 filhos. E aí eu vou ler para vocês aqui o que a ciência descobriu. Então, por exemplo, ela teve um filho que morreu com 19 dias de vida. No ano seguinte, tiveram mais um outro filho, o casal, que morreu com 8 meses de vida. E 2 anos depois, um outro filho morreu com 10 meses de vida. Então, a quarta mais longa filha do casal morreu aos 18 meses de vida. E aí ela foi acusada de ser assassina, porque disseram que é uma probabilidade que não existe. Olha que interessante. Quando ela foi condenada a 40 anos de prisão, baseado no fato de que era pouco provável, improvável, né? Impossível, como porcos voarem, o juiz falou o seguinte, o juiz Graham Bear, relembrou o passado da mãe. Disse que o pai da mãe, o pai dessa mulher condenada, matou a mãe dela quando ela tinha 18 meses de idade. Então olha só o que a acusação fez. A acusação falou o seguinte, olha, é muito pouco provável que 4 crianças da mesma família morram antes de completar 2 anos de idade. E a mãe, o pai matou a mãe dela quando ela tinha 18 meses. Então o que eles falaram, tá vendo? Quando os filhos dela vão completar 18 meses, ela mata os filhos, igual o pai matou a mãe dela. Fizeram esse raciocínio indutivo e condenaram a mãe inocente a 40 anos de prisão. É por isso que eu tenho muito orgulho da minha atividade de advogado criminalista. O advogado criminalista, ele luta pela defesa daquele que todos querem condenar. Chutar cachorro morto é muito fácil, né? Mas o advogado criminalista, ele vai lá, ele defende aquele que está no chão apanhando. Todo mundo quer bater, que ninguém quer defender. E a defesa manteve-se combativa. Porque você condenar uma pessoa a 40 anos de prisão com base em senso comum, em presunção, e a culpa não é só do promotor, não, é dos jurados, desses cidadãos que embarcam nisso aí, que olham para uma mãe que perdeu 4 filhos, uma mãe cujo pai matou a mãe dela, que teve uma vida dura, cheia de tragédias. Vamos fazer o seguinte, vamos empurrar mais ainda, vamos botar ela na cadeia 40 anos. Bacana, né? Aí a ciência, anos depois, 20 anos depois, demonstra. Vamos lá, no caso das 2 meninas, o que se descobriu, a ciência, é que existe uma possibilidade bem razoável de uma mutação genética conhecida como CALM2-G114R, tenha ocasionado a morte das 2 filhas. No caso do menino, ele teve um ALTE inexplicável, um evento aparentemente fatal, e o outro por um distúrbio neurogênico subjacente. Então, olha só, pessoal, a ciência demonstrou que não é impossível e tão improvável 4 filhos de uma mesma família morrerem. Não é tão improvável como porcos voarem, né? Essas retóricas sensacionalistas, polarizadoras, né? O problema da polarização é essa, as pessoas começam. Eu acho que matou, eu acho que não matou, acho que ela é inocente, eu acho que ela é culpada. Todo mundo acha. Achismo, e ela condenada com base em achismos, que a ciência mostrou 20 anos depois que não é impossível, que não tem nada de impossível nisso. Então, pessoal,
O que fica de lição pra gente? Uma mãe foi condenada por jurados. Olha, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ela não foi condenada por um juiz. Ela foi condenada por um corpo de jurados que ouviram a tese da acusação, a tese da defesa e falaram, não, eu acho que a acusação está certa. Botaram a mãe que já tinha sofrido muito na cadeia. Então, pessoal, eu tenho um artigo publicado no portal Migalhas, um artigo que eu falo sobre isso, sobre o standard razoável da prova. A valoração da prova, e aí uma coisa interessante no tribunal do júri. Eu penso que os jurados eles devem fazer um curso, ser obrigatório, sobre questões probatórias. Porque o próprio Tribunal Penal Internacional, que julga os crimes mais bárbaros contra a humanidade, genocídio perpetrados por esses ditadores loucos, ele tem no artigo 66 a definição de um estándar razoável da prova. Ele menciona que a prova para uma condenação ela tem que ser acima da dúvida razoável. Porque na dúvida razoável, indúbio pro réu. A dúvida razoável ela tem que ficar abaixo da prova. Um promotor falar, é mais fácil um porco voar que 4 crianças da mesma família morrerem, então ela tem que ser condenada, que só pode ter sido ela assassina. Isso é um absurdo. Um erro do promotor, um erro dos jurados, o estándar de valoração da prova, e aí eu vou mais além. Não é só para condenação, não. As medidas cautelares, a prisão preventiva, que toda hora a gente vê prisão preventiva aqui no Brasil, prisão preventiva. Mas a prisão preventiva tem que ter o fumus boni iuris. Mas vamos ter um standard de valoração desse fumus boni iuris acima da dúvida. Não pode ter uma dúvida razoável e mandar prender uma pessoa e deixá-la 2 meses, 1 semana, 2 dias, 2 horas presas, com base em ilações. Eu acho que, não sei não, é muito pouco provável, hein? Não, prende aí. Na dúvida, prende. Não é na dúvida, prende, na dúvida, solta. Na dúvida, absolve-se, na dúvida, solta, na dúvida, não se prende. Isso é errado, isso é um absurdo. Eu não estou aqui defendendo bandido, não. Mas você tem que ter prova acima da dúvida razoável que aquela pessoa praticou o crime, que houve o crime, que ela é autora. Não podemos sair prendendo as pessoas, usar o direito penal como um instrumento de dar uma vazão à nossa angústia pelas fatalidades, pelas tragédias da existência humana, gente. O direito penal não pode ser usado como uma válvula de escape para as frustrações dos indivíduos, dos seres humanos, com o drama da existência humana. A existência humana é um drama. Você não sabe quando vai morrer, sabe que vai morrer, não sabe de que vai morrer. Acontecem fatalidades, e sempre que acontece uma fatalidade, as pessoas querem achar um culpado, alguém para jogar um castigo em cima, para falar, olha, a vida é boa, mas essa pessoa, a culpa da tragédia é dessa pessoa, vamos puni-la. E muitas vezes não tem culpado, como o caso, essa mulher perdeu 4 filhos, perdeu a mãe que o pai matou, passou 20 anos na prisão. Por quê? Porque não seguiram o princípio básico do direito, indúbio pro réu. Na dúvida, se absolve sempre. É assim, eu acredito no seguinte, eu, Antônio Valença, advogado, criminalista, jurista, eu acredito piamente, de coração, é melhor deixar um culpado solto do que prender um inocente. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu agradeço a audiência, obrigado, e vamos juntos difundir o conhecimento do que é o bom direito e não fazer aquilo que é emoção, que é paixão e a emoção levam a gente, as pessoas a fazerem. Não, o bom direito é justo. Não houve o bom direito no caso dessa mãe lá na Austrália. E olha que situação triste. Aquilo que já era uma tragédia foi piorado em função de não se observar o direito, em função de não se buscar justiça, de se buscar vingança. Justiça não é vingança. A vingança termina assim, com esse caso. Tá bom, gente? Eu agradeço muito, muito a audiência de vocês, o carinho de vocês estarem aqui acompanhando. Boa semana para todos.